Então, todo o esquema do Data Warehouse, ele é modelado a partir desses dois conceitos. Tá? É o conceito de tabela fato e o conceito de tabela dimensão. Então, uma tabela fato, ela contém as métricas que a gente quer avaliar. A nota máxima, nota mínima, a média de notas. Então, são dados coletivos, né? São funções de grupo. Pense sempre nas funções de grupo do Select. O Count, o Sum, o AVG, o Max, Min. Então, são funções de grupo. Tá? Então, esses dados quantitativos agrupados ficam na tabela fato. Essas são intocadas, ninguém altera, só insere. Né? E as dimensões são as características passíveis de agrupamento desses dados futuros. Né? Então, são as características, os pontos de vista que eu quero analisar os dados. Dando exemplo da nossa planilha, poderia ser a idade, o sexo, o estado civil. Né? Então, são pontos de vista. Né? Então, exemplo de dados, né, para a tabela fato, margem de lucro, quantidade vendida, valor total. Né? São dados mais coletivos. Enquanto as dimensões são critérios de agrupamento. Tempo, produto, local, fornecedor. Né? Pontos de vista sobre os dados da tabela fato. Tá? Então, quando eu tenho as dimensões, elas podem ter e devem ter, como qualquer tabela, atributos. E lembrando que cada atributo pode ser um critério de agrupamento. Então, se eu tenho, por exemplo, dimensão região, a região pode ter cidade, estado, região mesmo, Nordeste, o país, uma multinacional, ou o fornecedor, né? Isso aqui é vendido pela Nestlé, sei lá. Aí já é marca, né? Mas o fornecedor, quem me vendeu, né? Isso daí. Então, a dimensão, ela tem atributos e cada atributo pode ser um critério de agrupamento. O tempo, eu posso ter o tempo estratificado, né? O dia específico, semana, mês, ano, trimestre, bimestre, ou semestre, ano, né? Década, seja lá qual for o meu critério de agrupamento, como eu quero analisar, né? Sob a perspectiva do tempo. Claro que isso tem impacto, e nós veremos. Impactos, inclusive, né, ou principalmente no armazenamento de dados. Então, ter uma boa granularidade dimensional adequada é fundamental. Não vou gastar terabytes e terabytes de dados todos os dias. Será que eu tenho recurso para isso? Né? Então, a gente vai aprender também, ver como calcular esse custo, né, do Data Warehouse em termos de armazenamento, que a gente projete de forma adequada. Né? Então, associados às dimensões, existem os fatos. Né? Então, dados de que essas métricas coletivas que eu vou guardar são relativas a quê? A quais assuntos? Lembra que é dirigido por assunto? Né? Então, dados de vendas, dados de compras, dados de sinistro, já pensando numa seguradora, por exemplo, né? Não sei, né? Se só a seguradora está interessada nisso, talvez não, né? O pessoal de segurança do trabalho também está interessado, né? Então, são assuntos relacionados àquela empresa de onde eu quero armazenar os dados. Né? E os fatos, como eu disse, são valores quantitativos referentes a esses assuntos. Né? E as dimensões são critérios de agrupamento. Então, exemplo de tabela fato, né? Para vendas, quantidade, lucro, valor total da venda, não é de uma venda. Tá? Então, eu poderia agrupar ou ter dimensões, loja, produto, tempo. Né? E aí a gente fica por aqui, porque na nossa próxima aula a gente vai ver as topologias de modelagem mesmo, né, para Data Warehouse. Existem duas estratégias principais, né? As duas são muito boas, as duas são usadas, são complementares, a diferença é muito pontual. Uma que nós conhecemos como modelo estrela e outra modelo floco de neve, ou snowflake. Né? Então, a maneira de ligar ou de detalhar as dimensões é que vai diferenciar uma da outra. Tá? Mas
todas têm tabelas fatos, tabelas de dimensões. Esse princípio vai sempre ter na modelagem de Data Warehouse. Joia?